Fala aí pessoal, sou o Rafael, canal Vasco Tudo. Aquela moralzinha de sempre, de seguir o canal, curtir o vídeo para chegar a mais pessoas. Fábio Carille não é mais técnico do Vasco, mas eu acho que cabe uma análise um pouco mais profunda sobre o que vem sendo o Vasco nesse ano. E os problemas estão longe de serem única e exclusivamente o Fábio Carille. Não que ele não tenha uma parcela considerável de culpa, mas a gente precisa levantar uns outros pontos aqui que cabem uma análise aí mais aprofundada. Primeiramente, todos sabem que o Fábio Carille é um técnico um tanto quanto pragmático. Ele não tende a mudar o esquema tático dele, ele costuma jogar num esquema 4-2-3-1, né? Com 2 pontas de velocidade para alimentar um centroavante, né? 2 pontas de fundo que chegam ao centroavante. Foi assim que ele foi campeão brasileiro em 2017. E ele não tende a mudar esse esquema. Ele muda nos clubes e você vê que ele joga sempre da mesma forma. Então, ao contratá-lo, que aí sim é o erro, acreditava eu que deveria se dar para ele o material humano necessário para ele desempenhar o que ele propõe aí ao longo da vida profissional dele. Vale lembrar que o Carille nem de longe foi a primeira opção do Vasco. O Vasco inicialmente tentou o Caixinha do Santos, que foi para o Santos, e ele negou o convite do Vasco. O Vasco tentou o Renato Gaúcho, sem êxito. E o Carille acabou sendo o que tinha para hoje, né? Mas ao assumir, né, o Carille tentou pôr em prática o que ele tenta há aproximadamente 9 anos sem tanto êxito, né? Retirando o retorno do Santos à primeira divisão e o título brasileiro do Corinthians em 2017. Isso não deu certo em lugar nenhum, mas vale levantar a questão de que ele é um técnico pragmático e a diretoria que contratou sabia que ele era um técnico pragmático, que joga com um esquema tático. E por jogar com um esquema tático, era obrigação da diretoria fornecer os jogadores necessários para que ele implementasse esse esquema tático, que é a convicção dele. Isso não foi feito, as contratações não se encaixavam com o padrão tático, né, e a qualidade técnica que ele precisava dos jogadores, principalmente os fundistas. E o Vasco virou um time capenga, em que ele tentou até, e eu acho que vale a pena levantar essa questão, ele tentou, dentro do todo o pragmatismo dele, pensar em outras formas de jogar, sem êxito, porque também está fora da competência dele, mas ele deu um braço a torcer ali, ele cedeu, né, dentro da realidade do que poderia ser feito. Ele tentou aí um 4-4-2 durante um tempo, ele começou com a árvore de Natal, um esquema tático conhecidíssimo aí, porque foi o esquema que o Felipe, né, aplicou no final do ano passado. E nada deu resultado e os nomes começaram a chegar, né? Chega o Garré, chega o Nuno e chega o Lloyd. E percebe-se que com a característica que o Carille precisa, chega apenas o Lloyd Augusto, que estreou agora contra o Cruzeiro. Quer dizer, o cara chegou em março e só conseguiu ter uma atuação próxima do aceitável agora em março. Uma atuação. A gente não sabe nem se ele vai conseguir replicar isso em próximos jogos. Então, a gente precisa levantar aqui uma outra questão. A janela de transferência reabre em junho. E a pergunta é: a mesma equipe que procedeu e avalizou as contratações de Jean Davi,
a contratação do Maxime Rodrigues, a contratação do Garré, do Nuno, vai ser a mesma diretoria que vai ser responsável pela janela de junho? Porque se for, sinto informar, mas a gente consegue fadar ao fracasso. Dito isso, acredito que a gente precisa levantar aqui a mais importante das questões. Marcelo Santana tem que cair junto com o Carille. O Marcelo Santana precisa cair junto com o Carille. Isso não cabe debate. Se o Carille caiu, que também foi uma escolha dele, né, dentro da realidade, o mesmo diretor de futebol responsável pelas negociações de Jean Davi, Maxime Rodrigues e Garré, Lloyd e Nuno, é bom a gente levantar que de 5 jogadores só um a princípio está performando, né? Ele tem que ser convidado a se retirar. Não tem diálogo, não tem acerto, não tem conversa, e o Vasco precisa trazer um diretor de futebol com a envergadura de Vasco da Gama, e não um cara que estava, com todo respeito, no América de Natal. São mundos completamente diferentes, são cobranças completamente diferentes. Não estou dizendo que se de repente daqui a 6, 7, 10 anos ele não se torne um diretor de futebol de primeira prateleira. Mas no momento ele é um ex-presidente de clube, do Bahia no caso, que gostou da brincadeira, mas ainda não tem o traquejo. Não tem traquejo para estar à frente, né, de um clube, de ser responsável pelo norte, né, de um clube como o Vasco. Então, peço encarecidamente aos responsáveis, e aí acho que pode cair mais gente aí, tá? Cito apenas o nome do Marcelo Santana, mas o Carlos Amodeu também pode cair. O Felipe agora está como técnico auxiliar, né, suprindo a demanda do provavelmente Fernando Diniz, que deve assumir futuramente, mas assumindo também acho que o Felipe tem que cair, tá? Todo mundo que abalizou as contratações desses últimos jogadores que chegaram no Vasco precisam cair. Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.